Olá, meus alunos, retornando às nossas atividades, melhor dizendo, semana 2 do PET 2, vamos dar continuidade às reações químicas. Como eu falei na aula passada, parte do que vocês vão ver nesse PET 2 já foi passado na última aula para vocês sobre transformações químicas. Só que nessas aulas nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Semana passada nós falamos sobre reações químicas, propriamente dito, na equação química, como vocês trabalham equação química, e eu dei exemplos de algumas reações que a gente vê no nosso dia a dia, como fotossíntese, respiração, combustão e também a reação que acontece no airbag, certo? Hoje nós vamos falar das leis ponderais das reações químicas. Mas o que vem a ser as leis ponderais? As leis ponderais são as leis que regem as reações químicas e são relativas à massa dos componentes dessa reação. Ou seja, são leis relacionadas à massa dos reagentes e dos produtos. Então, leis ponderais nada mais é do que as leis relacionadas à massa dos reagentes e dos produtos. Você precisa observar essas leis para saber, observar a massa dos reagentes e produtos para saber se está atendendo a essas leis. Eu já havia falado para vocês, se vocês lembrarem, quais são as leis ponderais. As leis ponderais são a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, e a lei de Proust. Falando primeiramente da lei de Lavoisier. Segundo essa lei, quando a reação química acontece em um sistema fechado, um sistema onde não há interferência do ambiente, a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos formados. Então a massa do reagente é igual à massa dos produtos. Sempre, tá? Deve ser igual, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, como não perde nada do reagente e não cria nada, não perde nenhuma massa do reagente e não cria nenhuma massa para o produto, apenas houve uma transformação. Certo? Aqui pegando como exemplo, para exemplificar a lei de Lavoisier, eu peguei a reação do PET 2. Se vocês analisarem, se vocês observarem, que é o ferro mais o enxofre, que dá o sulfeto de ferro. No caso, o enxofre, o símbolo do enxofre é S, tá? Não é E. Como você vai calcular as massas? Vai observar, saber a massa do ferro, do enxofre e do sulfeto de ferro. Vocês ainda não aprenderam ou não estudaram, mas você obtém ou observa a massa dos elementos químicos através da tabela periódica. Na tabela periódica, se você observar qualquer elemento, você encontra um número acima do símbolo, aqui seria um número atômico, e um número abaixo do símbolo, que seria a massa desse elemento, a massa atômica. Okay? Então, quando a gente olha, pegando como comparação a reação anterior que eu passei para vocês, olhando a massa do ferro, é 55,84, que a gente pode aproximar para 56, e o enxofre, símbolo S, que a massa é 32. Okay? Então, na tabela periódica você tem todos os elementos químicos presentes na Terra. Tá? Hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, você tem também o hidrogênio. Tá? Então, na tabela periódica você identifica o número atômico, que é o número acima do símbolo, acima da letra, e o peso atômico, a massa atômica, que é o número abaixo do símbolo químico, ok? Então, retornando à reação do ferro mais enxofre dando sulfeto de ferro, nós observamos, olhando na tabela periódica, que a massa do ferro é 56. A massa do enxofre é 32. Tá? Então a massa presente dos reagentes é 56 mais 32, que dá 88. Certo? E
A massa do sulfeto de ferro, que seria o ferro mais o enxofre, também é 88. Então, essa reação atende à lei de Lavoisier de conservação da massa, que a massa dos reagentes, 88, é igual à massa dos produtos. Certo? Continuando, vou dar outro exemplo para vocês de reações que vão atender à lei de Lavoisier. A primeira é uma reação de combustão, uma reação de queima de carbono, o carbono em associação reagindo com gás oxigênio, que vai dar origem ao gás carbono. Então você tem o carbono, que é um estado sólido, reagindo com o oxigênio, gás oxigênio, estado gasoso, e dando origem ao gás carbônico, gasoso também. Analisando ou olhando a tabela periódica, voltando, nós observamos que a massa do carbono é 12, a massa do oxigênio 15,9 e 16. Okay? Então, voltando para a reação, nós temos que a massa do carbono é 12, a massa do oxigênio é 16. Tá? Um átomo de oxigênio, a massa é 16. Então, aqui você tem 12 referente à massa do carbono. E aqui 16 referente a um átomo de oxigênio. Mas aqui no oxigênio, no gás oxigênio, nós não temos um, nós temos 2. Então seria 16 vezes 2, que dá 32. Okay? Então a massa do reagente seria 12 mais 16 mais 16, que dá 44. Então a massa dos reagentes é 44. Então vamos confirmar se a massa do produto também é 44. Então nós temos carbono, que é a massa 12, mais oxigênio, 2 elementos, 2 átomos de oxigênio, que é 16 vezes 2. Então é 12 mais 32, que dá 44. Ok? Então você tem carbono 12, oxigênio e oxigênio, 32, 44, 44. E a próxima reação é a reação que eu passei para vocês na aula anterior, que é a reação que acontece quando o airbag infla após uma colisão. Então nós temos nitrato de sódio, NaN3, que é azida, como você pode lembrar, que ela vai se decompor e dar origem ao gás nitrogênio e ao sódio metálico. Então, se você olhar, vamos retornar à tabela periódica, você tem que a massa do sódio é 22,9, 23. A massa do nitrogênio é 14. Então, analisando, nós temos 2 átomos de sódio. Nós temos um átomo de sódio e a massa é 23, e nitrogênio, que a massa é 14. Nós temos 2 moléculas de NaN3. Mas antes de calcular a massa dessas 2 moléculas, vamos calcular de uma só primeiro, né? Então nós temos Na, que seria 23 gramas, mais 14 gramas vezes 3. Vezes 3 por quê? São 3 átomos de nitrogênio. Então é 23 mais 14, mais 14, mais 14. Essa soma vai dar 65 gramas. Tá? Então se dá 65 e nós temos 2 moléculas de NaN3, então é 2 vezes 65, que dá 130 gramas. Então a massa do reagente é 130. Será que a massa dos produtos também é 130? Vamos fazer a conta então. Então nós temos que a massa do nitrogênio, do átomo de nitrogênio, é 14. Então a massa do gás oxigênio, N2, que é 14, mais 14, ou 14 vezes 2, que dá 28. Então uma molécula de gás nitrogênio tem 28 gramas, mas nós temos
3 moléculas. Então seria 3 vezes 28, que dá 84. E nós temos duas unidades de sódio. A massa do sódio é 23. Então se nós temos 2 vezes 23, que dá 46. 46 mais 84, 130. Então a massa dos reagentes é igual à massa do produto. Está de acordo com a lei de Lavoisier. Continuando, nós vamos para outra lei, que é a lei de Proust. Então nós falamos da lei de Lavoisier, que é a lei de conservação de massas, e agora nós vamos falar da lei de Proust, que é a lei de proporções constantes. De acordo com essa lei, toda substância possui uma proporção constante em massa na sua composição e a proporção na qual reagem e se formam é constante. Como eu havia falado, é semelhante a uma reação de Bohr. Se você dobra um elemento, você obrigatoriamente tem que dobrar o outro para que tenha a formação do produto final. Então, se você utiliza 3 ovos para fazer um bolo, 3 ovos para 1 litro de leite. Se você duplicar a quantidade de leite, então você coloca 2 litros de leite, obrigatoriamente você tem que duplicar os ovos. Tá? Então seriam 6 ovos. Na reação química também é a mesma coisa. Então, pegando como base também o sulfeto de ferro, então é 56,32, é a reação normal, 56 gramas de ferro mais 32 de enxofre dá 88 de sulfeto de ferro. Se eu dupliquei a quantidade de ferro, pela lei de Proust, de proporção constante, eu tenho que duplicar a quantidade de enxofre para ter o dobro da quantidade de sulfeto de ferro. Da mesma forma, se eu duplico o elemento, também duplica a massa. Então, 2 vezes 56 dá 112. Dupliquei o enxofre, 2 vezes 32, 64. E duplica também o sulfeto de ferro, que 2 vezes 88 dá 176. Se você somar as massas dos reagentes, também dá 176. Além de atender a lei de Proust, também atende a lei de Lavoisier. Se você triplica, acontece a mesma coisa. Para você ter uma reação completa, você obrigatoriamente tem que triplicar o sulfeto para também o enxofre, para você ter 3 elementos de sulfeto de ferro. O mesmo acontece com as massas. Você triplicou 3 vezes 56, 168, 3 vezes 32, 96. Que vai dar origem a 3 vezes 88 gramas, que dá 264. A massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. E, terminando, para terminar eu vou falar para vocês, dar o exemplo também da reação de combustão de acordo com a lei de Proust. Passei essa reação para vocês, a primeira, que é um carbono reagindo com a molécula de gás oxigênio, dando origem a uma molécula de gás carbônico. Se você triplicar o carbono, obrigatoriamente, para você ter uma reação completa, você tem que triplicar a quantidade de oxigênio para ter 3 vezes também a quantidade de gás carbônico. Tá? Se você duplicar, triplicar, quadruplicar e assim vai. Então aqui no caso eu tripliquei. Tá? Então coloquei 3 unidades de carbono. Se tem 3 unidades de carbono, para a reação ser completa, eu preciso de 3 unidades de gás oxigênio. Tá? Então, 3 vezes 12, 36. 3 vezes 16, vezes 2. Aqui por quê? Porque nós temos uma molécula de oxigênio. O oxigênio, a molécula de oxigênio possui 2 átomos de oxigênio. Então, seria 16, que é um referente à massa de um átomo, mais 16, que é referente que você obteria a massa do gás oxigênio. 16 mais 16, 32. 32 vezes 3, 96. Ok? E isso você obtém 3 unidades de gás carbônico, que seria a massa do gás carbônico, que seria 12 do carbono, mais 16 do oxigênio, mais 16 do oxigênio. Seria 44, 3 vezes 44, 132. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Encerramos. Eu espero que vocês tenham entendido
a explicação. Estou à disposição para qualquer dúvida e deixo para vocês que leiam a página 35 do PET e façam os exercícios da página 36 e 37. Aqueles que têm o PET impresso, façam no PET, tirem foto e me enviem. Aqueles que não têm, copiem e respondam no caderno, tirem foto e me enviem no particular. Ok? Bons estudos!